Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Muito bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." E eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lançai a rede à direita da barca. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que chega até nós no Evangelho de hoje nos coloca diante o mar de Tiberíades, local onde se deu a terceira aparição de Jesus, segundo o Evangelho de João. A narrativa nos leva a crer que mesmo depois de 2 encontros com Jesus ressuscitado, de receber as instruções dele, os discípulos ainda não conseguiam dar passos na evangelização. Sem a presença física de Jesus, eles pareciam como que perdidos, sem saber por onde começar a missão que a eles fora confiada. Talvez a fraqueza na fé os fizera retroceder, voltar à profissão de antes. Por um momento, o grupo, seguindo a iniciativa de Pedro, que disse: "Eu vou pescar", abandona a barca de Jesus, isto é, abandonam a missão de pescadores de homens e voltam à profissão de antes, pescadores de peixes. Deste texto cheio de simbolismo, podemos tirar várias lições, mensagens que poderão nos ajudar muito na nossa caminhada de fé. O mar de Tiberíades significa o mundo, ou seja, o campo de batalha onde somos chamados a atuar. O número grande de peixes, 153, significa a grande quantidade de pessoas a serem pescadas, ou seja, a quantidade de pessoas a serem atraídas para o reino de Deus. O insucesso da pesca vem nos alertar sobre o perigo da autossuficiência, de falarmos por nós mesmos e não estarmos em sintonia com Jesus no exercício da nossa missão. E a pesca abundante vem nos falar da importância da nossa obediência a Deus. Os discípulos só tiveram sucesso na pesca porque foram obedientes a Jesus, ao que ele disse.
Lançai a rede à direita da barca e achareis. A partir do mar de Tiberíades abriram-se as cortinas para um tempo novo, sinalizando os primeiros passos da igreja missionária, uma igreja fundamentada no amor de Cristo que, através do testemunho dos apóstolos, tornou Jesus conhecido em todos os rincões da terra. Depois da pesca milagrosa, os discípulos entraram de vez na barca de Jesus. Foi através deles que o anúncio do reino se espalhou por todo o universo como fagulhas de fogo, incendiando o coração da humanidade com a presença do Cristo ressuscitado, replantando em muitos corações a semente do amor. A todo instante, Jesus se faz conhecer através de pequenos sinais. Sinais estes que muitas vezes não captamos, por estarmos enfraquecidos na fé. Enfraquecidos na fé, não buscamos Jesus, sendo que o que Ele mais deseja é de ser encontrado por nós. Quando sentimos o horizonte de fé fugindo de nós, quando nos entregamos ao desânimo, é sinal de que não estamos reconhecendo a presença de Jesus em nossa vida. Jesus é o nosso horizonte. É Ele que nos indica o local onde devemos atuar, onde devemos lançar as suas redes. Por mais difícil que seja a realidade em que estamos vivendo, ainda assim podemos dar testemunhos da ressurreição de Jesus, não com provas históricas, mas sim com o nosso modo de viver, que deve ser coerente com o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus marcou o início da sua presença definitiva no meio de nós. É a fé no ressuscitado que reacende em nossos corações a chama da esperança. Com ele, podemos avançar sem medo na missão. Amém? Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus, um excelente e abençoado dia e até amanhã.